A guerra entre Rússia e Ucrânia ainda vai ter mais reflexos no nosso dia a dia. Um deles é a alta no preço do pão, consequência do aumento da saca do trigo, já que o Brasil precisa importar esse cereal porque a produção nacional não supre a demanda. E o que é cultivado aqui também ficou mais caro por conta dos insumos, ou seja, não tem como escapar. Seja grato toda manhã. Uma boa maneira é tomar um café acompanhado de Filãozinho. Não pode faltar no cafezinho? Não. Mas essa relação está ameaçada, porque o preço dele deve subir. O preço dele tá bom ou não? Tá bom, é em conta. E se eu falar que ele vai subir? Aí eu vou parar de comer pão, né? Por enquanto é uma expectativa, mas que tem dias contados para se tornar realidade. Até abril, o quilo do pão francês, que hoje é vendido nessa panificadora por R$ 10,99, vai ser reajustado. Na verdade, a gente tem um esquema muito bom com os nossos fornecedores que já vinham sinalizando isso em função da guerra no leste europeu, né? O leste europeu hoje responde a 29% das exportações do mundo. Então, quando eles viram esse movimento lá, eles já falaram, olha, comecem a se preparar com estoque se vocês quiserem manter o preço. Até agora a gente está conseguindo manter essa política, mas eu acho que é algo que vai ser bem complicado a gente manter se não houver um revés nessa situação de guerra e aí, consequentemente, a retração de preços aqui para nós, né? E a culpa está na Europa por causa da guerra entre Rússia e Ucrânia, dois grandes exportadores da farinha de trigo. Item que impacta em 60% no preço do pão. Sem falar na pizza e outras massas, biscoitos e bolos. O Brasil não produz farinha suficiente para atender o consumo e precisa buscar em outros países. 90% vem da Argentina. E pela lei de mercado, se falta produto, o preço aumenta. Em março, o CPEA registrou um aumento no preço do trigo em dois grandes produtores, né? No Paraná, 11,5% e no Rio Grande do Sul, 19%. Outra questão que também interfere no preço dos nossos produtos aqui, no caso do trigo, é a taxa de câmbio, tanto no trigo quanto na importação de insumos que nós utilizamos aí na nossa agricultura. E mesmo que nós quiséssemos agora plantar mais para diminuir essa dependência das importações, no curto prazo não resolveria nada. A saca de 25 quilos da farinha de trigo em janeiro de 2020 custava R$ 45. No pico da pandemia, em abril do ano passado, saltou para 63. Depois sofreu uma queda. Agora, por causa da guerra, entre 24 de fevereiro até hoje, está sendo vendida por R$ 78. Hoje a gente está falando, em média, só do pãozinho francês, que é o carro-chefe da padaria, uma média de 3 mil pães, né? Então, mas por quê? Porque nós temos uma variedade muito grande de pães e hoje também há preferência pelo pão integral, há preferência pelo pão grande, né? Muitas vezes a família compra e já compra um pão diferenciado. E é para isso, quando a gente está falando desses números que eu falei anteriormente, é da farinha básica, né? A gente tem as farinhas especiais, as farinhas integrais, as farinhas para bolo, que esses ainda vão ter uma majoração ainda maior de preço. O percentual do reajuste vai depender da variação do insumo. Já tem panificadora vendendo pão industrializado por R$ 18. O que vale aqui? Pesquisar muito e, na medida do possível, alterar cardápios. O brasileiro que não recebeu aumento acompanha tudo isso preocupado. Já está impactando na gasolina, né? Então, infelizmente, a gente precisa se alimentar, a gente precisa se locomover, então é as necessidades humanas, né? Não tem como fugir. Não temos como fugir.